Vamos ver agora como calcular volumes usando a integral, tá? Vamos começar pelo mais simples. Então, nós temos aqui três sólidos, tá? Queremos calcular o volume desses três sólidos. Os três sólidos se caracterizam porque o volume do sólido é a área da base pela altura. Multiplica a área que está na base, multiplica pela altura, tá? No caso do cilindro, isso é claro. No caso do cilindro, o volume do cilindro é a área da base, que é πr quadrado, pela altura do cilindro H. Tá bom? Mas na verdade, outra forma de ver esse volume é o seguinte: nós podemos pensar que para calcular o volume do cilindro, por exemplo, calculamos uma integral. Então, calculamos a integral de 0 até H da área da seção transversal. Então, consideramos este como um eixo S. Para cada S en este eixo, temos uma seção transversal, tá? Es como interceptar este sólido con un plano paralelo al plano en la base. Y en cada intersección me da una región que tiene una área ADS. Y yo voy a sumar todas esas áreas con S variando de 0 a TH. ¿Tá? Voy a sumar todas las áreas de secciones transversales de 0, con S variando de 0 a TH. Como esta área es constante, porque a sección transversal todas tienen a mesma área pi r cuadrado, que no depende de S, entonces esta integral es pi r cuadrado por H, porque esto es constante, sabe da integral, tá bom? Então, no fundo, podemos ver também a área de um cilindro como uma integral das áreas. Estamos somando todas as áreas das secções transversais, todas. E a integral consegue somar todas essas áreas e nos dá o volume, tá? Então, vamos aplicar essa ideia em um caso diferente. Aqui temos um sólido, y queremos aplicar esa idea de somar as áreas das secções transversales para calcular volume. Então, vamos supor que o eixo X aqui, de alguma maneira, é um eixo, de certa forma, é transversal a esse sólido, tá? O eixo X está aqui. Aqui está o eixo Y e aqui está o eixo Z, tá? Então, vamos interceptar o sólido com um plano PX, y ese plano es paralelo al plano YZ. Este es el plano YZ. Entonces, estos planos son paralelos. Cuando interceptamos un sólido con este plano, me da una región aquí, una región plana, que es intersección. Esa región tiene una área A de X que depende de cada X. En otro X, la intersección en otro X va a tener otra área diferente, en otro valor de X aquí. Tá bom? Bom, então a ideia é que eu quero mostrar que o volume desse sólido é a integral entre A e B de todas as áreas transversais. Tá? Isso que queremos mostrar. Vamos ver isso aqui. Então, que se somamos para x variando desde A até B, bom, somamos todas as áreas das seções transversais, vai me dar o volume. Uma maneira de explicar isso é o seguinte: fazemos como antes, pegamos um intervalo AB e dividimos esse intervalo em n partes iguais, tá? Uma, duas, três, quatro, até n partes iguais. Então, cada intervalo aqui, cada um desses intervalos marcados pelos pontos em verde, tem um comprimento de b menos a sobre n, tá? N vai para infinito mais tarde. Então, em cada um desses intervalos, este é o intervalo iésimo, escolhemos um ponto chamado ponto amostrado. E nesse ponto, olhamos, não sei como calcular, mas suponha que eu sei nesse ponto, sei calcular a área dessa região que corresponde a interceptar o sólido con un plano paralelo al plano YZ. ¿Tá? Entonces, en ese punto yo sé calcular esa área y es esta. Si multiplico esa área
pelo comprimento do intervalo, isso me dá o volume de uma fatia tridimensional, como se uma fatia de pão aqui. Me dá o volume dessa fatia de pão. E esta fatia de pão vai ser SI, vai ser um sólido correspondente al iésimo intervalo. Aqui temos outro sólido correspondente a outro intervalo jésimo, tá? Então, este vai ser o volume dessa fatia. Se eu pego e somo o volume de todas as fatias com I variando de 1 até N, isso me dá uma aproximação do volume, tá? E finalmente, tomamos o limite quando N tiende a infinito, de tal maneira que o comprimento de cada fatia vai ficando menor, a largura da fatia, tá? Sabemos que esse tipo de limite nos dá sempre uma integral. Entonces, la explicación de por qué cuando somamos as áreas transversais vamos ter o volume de um sólido. Então, vamos ver com a esfera. Aqui temos a esfera de raio R. Tá? Vamos ver que o volume da esfera de raio R é 4/3 de pi por R al cubo. Tá? Bom, então, como sempre, colocamos a esfera. Vou colocar a esfera de tal maneira que o eixo X perfura essa esfera aqui pelo meio. Coloco a esfera ali. Então, cada ponto X entre menos... Esta esfera tem raio R. Então, isto é R, isto é R. Então, aqui está o ponto menos R0. Este ponto é menos R0. E este ponto é o ponto R0. Então, em cada X eu tenho uma seção transversal. Tá? Essa seção transversal, a área dessa seção transversal vai ser pi pelo raio ao quadrado, onde o raio desta seção transversal vai variar. Elas vão tendo raios diferentes, tá bom? Mas é claro que o raio da seção transversal vai ser a coordenada y deste ponto. Este ponto vai ter duas coordenadas, x e y. Tá? E x e y estão sobre uma circunferência de raio R, aqui no plano. Tá? Aqui, na verdade, esta fatia, só para aclarar uma coisinha, esta fatia está mal desenhada. Na verdade, esta fatia deveria ficar como apenas uma linha, tá? Porque ela está sendo vista lateralmente e seria como uma linha, tá? Mas esta é, na verdade, um disco. Mas o fato é que esse disco, o raio desse disco é a altura y. Mas resulta que x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, porque estamos en una circunferencia de rayo r. De ahí yo tengo que y al cuadrado es r cuadrado menos x cuadrado. Y a área da fatia é pi por y al cuadrado, ¿cierto? Porque el radio aquí va a ser y. Entonces lo que yo teria é que esta vai ser a área da seção transversal. Então, disso se trata. Temos que encontrar a área da seção transversal. E se somamos todas as áreas das seções transversais com x variando de menos r até r, é o que chamamos da integral, que é uma soma. Se somamos todas essas áreas, que vai ser isto, essa integral vai me dar o volume da esfera. Tá? Estas são as sumas. Na verdade, eu posso somar, posso fazer a integral de 0 a r, só somar nesta parte, com x variando de 0 até r, tá? E multiplicar por 2. X variando de 0 e multiplicar por 2. Este pi vai para fora. E temos que calcular essa integral. Mas esta integral é fácil, porque isto é 2pi multiplicando a. Tenemos que encontrar una primitiva de r, r una constante, ¿eh? Una primitiva de ese r al cuadrado por x. ¿Tá? Porque al derivar esto, al derivar r cuadrado por x me da r cuadrado. Menos una primitiva de x al cuadrado que es x al cubo sobre 3. ¿Tá? Y esto lo vamos a calcular cuando x es r y cuando x es 0. ¿Tá? Entonces esto me da 2pi, en 0 va a dar 0.
Y en R va a ficar R al cubo, cuando x es igual a R, menos R al cubo sobre 3. ¿Estamos? Y eso da 4 tercios de pi por R al cubo, como queríamos demostrar. ¿Está? Entonces da 4 tercios de pi por R al cubo, que era lo que queríamos demostrar. Bueno, más la idea fue esa. La idea es somar de menos R a TR en x, variando de menos R, todas esas áreas transversales. Y tenemos que encontrar cuál es esta área transversal. ¿Tá? Veamos un otro ejemplo aquí. Esto que llamamos un sólido de revolución. Entonces nós temos o volumen de un sólido obtido por la rotación en torno del eixo x de esta región. Entonces, esta región que está limitada por cima por la curva y igual a raíz de x. Lembra que y igual a raíz de x es una curva así. Y con x entre 0 y 1. Si rotamos esa región con respecto al eixo x, me da este sólido de revolución. ¿Tá? Entonces podemos calcular el volumen de ese sólido de revolución. Para calcular el volumen de este sólido, simplemente yo preciso integrar de x variando entre 0 y 1, ¿tá? X variando entre 0 y 1, y para cada x calculo a área da seção transversal, tá? Mas sempre a área da seção transversal é pi pelo raio ao quadrado, onde aqui o raio vai ser raiz de x, porque esta altura é raiz de x, e isso que vai formar este disco aqui, tá? Então a seção transversal é pi por raiz de x ao quadrado, me dá pi por x. Resultado, o volumen de ese sólido es integral entre 0 y 1 de h de x, que es integral entre 0 y 1 de pi por x, que es pi por x al cuadrado sobre 2 entre 1 y 0 es pi sobre 2. ¿Tá? Estoy calculando aquí rápido, no quiero ahora entrar en la cuestión de calcular esta integral, más este volumen es pi sobre 2. ¿Tá? Es pi sobre 2. Entonces observen, el punto clave aquí, el punto importante es que a sección transversal es pi pelo rayo al cuadrado y el radio en este caso es altura de la función. Ese va a ser el rayo del disco que se forma ahí. ¿Tá bom? Bueno, veamos otro ejemplo. Este es un caso diferente porque aquí vamos a rotar no eixo y. Entonces, aquí tenemos también un sólido de revolución que consiste, esta es la curva y igual a x al cubo. ¿Tá? Y igual a x al cubo. Y esta región para y entre 0 y 8 va a ser rotada. Vamos a rotar esa región aquí con respecto a eixo y formando esta figura, ¿tá? Que llamamos a veces, parece un hiperboloide. Mas entonces, en este caso, a sección transversal va a ser así, ¿tá? Y el radio de la sección transversal va a ser esta aquí, que va a ser el x aquí, ¿tá? Mas ¿quién es este x aquí? ¿Quién es este valor de x? O sea, en cada y vamos a tener una sección transversal a de y. Y variando entre 0 y 8. ¿Tá? Y en cada y vamos a tener una sección transversal a de y que es pi por x al cuadrado. Pi por x al cuadrado. Esa va a ser la sección transversal. Este va a ser x. Más resulta que yo tenía que este era el gráfico de y igual a x al cubo. Por tanto, x es la raíz cúbica de y. Yo puedo sustituir eso aquí. Me da raíz cúbica de y al cuadrado. ¿Tá? Y eso me da pi por y a 2 tercios. Entonces, observe, como voy a integrar en y, como al final voy a tener que hacer una integral en y do volumen, entonces esta área transversal no puede estar en términos de x, tiene que estar en términos de y. ¿Tá? Entonces, por eso falei, esta área transversal depende do y aquí. Cada y tiene otra diferente sección transversal. Integramos esto, o pi va para fora, porque é uma constante, e tem que integrar y a 2 tercios.
y a 2 tercios a integral y a 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1 queda esto. Se calcula cuando y es 8 y cuando y es 0 y tenemos este número aquí que agora não era o caso calcular, tá? A única coisa que é interessante é que a rotação foi no eixo Y, então a seção transversal vai depender do Y. A área da seção transversal vai depender do Y. Tem que ser escrita finalmente como algo em Y que vai ser integrado. Bom, em Y. Outra questão interessante é que podemos rotar a região compreendida entre dois gráficos, tá? Então aqui temos uma região, aqui está o gráfico de y igual a x e aqui está o gráfico de y igual a x quadrado. E temos a região compreendida entre elas. Obviamente aqui vai ser 1. Então a integral vai ser entre 0 e 1, onde elas se encontram. E vou rotar essa região, vai ser rotada com respeito do eixo x. Então vou formar um sólido. Esse sólido vai ficar oco aqui por dentro, tá? Vai ficar oco. Mas aqui vai ter uma certa espessura, assim, dada por esta coisa que foi rotando. Então, temos que, como sempre, achar o volume integrando entre 0 e 1 a área da seção transversal. Mas neste caso, quando intercepto isto com um plano, a seção transversal me dá um disco assim, me dá uma coroa circular, tá? E a área de uma coroa circular é a área exterior, que tem raio x, porque o que vai estar mais longe vai ser x. Então, o raio x, que é maior, então pi por x ao quadrado é a área de todo o círculo grandão, menos o círculo interior, este círculo interior, menos este círculo interior, que tem raio x ao quadrado. Então, a área do círculo interior, área interior em x é pi por x ao quadrado. Tá bom? E a área do círculo exterior, a área exterior é pi por x ao quadrado. Esta é a área de todo o disco, porque o radio vai ser x. E a área do disco aqui em branco é pi por x ao quadrado, tá? Ou seja, pi por x a 4. Se eu faço a diferença entre essas duas áreas, me dá a área desta região cor-de-rosa. E eu vou somar todas essas áreas com x variando de 0 até 1. Então, o pi vai estar fora porque é uma constante. Isto é uma antiderivada de isto. Se calcula entre 1 e 0 e temos que dar este número, tá? Bom, não tem muito mistério então, né? Bom, vamos para o caso final aqui. O que acontece se no exemplo anterior, onde eu tinha y igual a x e tinha y igual a x ao quadrado, tem essa região aqui compreendida, essa região vai ser rotada não com respeito do eixo x ou eixo y, mas vai ser rotada com respeito do eixo y igual a 2, tá? Então, aqui este ponto era y igual a 1. Que é onde se encontram esta linha reta e esta parábola, tá bom? Então, vai ser rotada com respeito a este y. E nesse caso, a seção transversal que vamos considerar vai ser uma figura como esta, tá? Um anel assim. E então, mas tem que calcular a área desse anel. Qual vai ser a área desse anel? Então, vai ser a área do anel maior, que vai ter o anel maior, vai ter o raio vai ser indo daqui até tocar nesta, tá? Até tocar na que está mais baixa, que é x ao quadrado. Então, dá 2 menos x ao quadrado. Este vai ser o anel maior. 2 menos x ao quadrado. Ese va a ser el radio. Entonces, pi por este radio al cuadrado, esto me da área de todo el disco grande, menos área del disco pequeño, que va a ser aquí o buraco, que va a tener un radio de aquí hasta x. O sea, 2 menos x va a ser ese área. Ese va a ser el radio
Entonces va a ser pi por radio al cuadrado, pi por 2 menos x al cuadrado. Esta va a ser a área da sección transversal. ¿Tá? Y voy a sumar todas esas áreas de sección transversales cuando x varía de 0 a 1. Temos que fazer esta integral. E no livro vocês vão encontrar, então, que bom, você faz a conta. O ponto era que, bom, de todas maneiras, embora esta conta pode ser um pouco complicada de fazer, tá? Que não vou fazer aqui. O ponto é que calcular o volume desse sólido de revolução, tá? Seria muito difícil por outro método que não fosse calculando uma integral, tá? Calculando uma integral. Então, é importante se lembrar aqui que isto é um disco maior menos um disco menor. E eu tinha que saber o raio do disco maior, que era até tocar aqui, para cada x, era até tocar em x ao quadrado, e o disco menor até tocar em x. Tá? Isso variava com x. Então, bom, espero tenha ficado um pouco claro, foi um pouco rápido, mas, bom, espero tenha clarificado um pouco a área desses volumes, tá? Não é uma coisa muito difícil, é uma questão um pouquinho de pensar um pouco, fazer alguns exercícios. Então, vamos parar por aqui.